E para falar sobre o papel do síndico e do zelador para garantir o bom convívio entre moradores e a segurança no condomínio, eu converso com o especialista em condomínio, Marcelo Duarte. Eu começo o nosso bate-papo, Marcelo, perguntando para você, quais são as competências de um síndico e de um zelador dentro de um condomínio? Agradeço a oportunidade, belíssima matéria, e eu vou responder, mas eu queria fazer uma colocação antes, claro. né? Eu pergunto a você, telespectador, nós estamos aqui, alguém moraria num lugar onde não tem regra? Onde tudo pode? Sim. Eu não moraria. Então, acho que onde a gente coloca alguns problemas, a regra é a solução. O problema é que as pessoas não andam cumprindo as regras. Aí nós temos os problemas. E ainda conversando com um amigo que fiz hoje aqui na emissora, ele reclamando das regras e tudo mais, eu digo, você leu a regra antes de entrar no condomínio? Então, as pessoas se empolgam, vão ver se tem área comum, academia, bicicletário, como foi dito aqui hoje. E aí, o que acontece? Quais são as regras dessas áreas comuns e como ele vai poder utilizar? Então, um conselho que a gente deixa aqui para acabar com os conflitos é que na hora de você entrar para morar no condomínio, conhecer a regra desse empreendimento. Muita gente. Porque não adianta você ter lá um apartamento para alugar ou para comprar que tem piscina, sauna, churrasqueira, bicicletário, ciclovia, mas que tenha limitações ali que não vão de acordo com as suas necessidades, né? Tudo isso tem que ser pesado. Posso dar um testemunho? Claro. Eu fui comprar um apartamento, o que era importante para mim? Que a minha filhinha mais nova trouxesse as amiguinhas do colégio para ir nadar no prédio. Eu fui ver a convenção e lá dizia era restrito para moradores proprietários. O que eu fiz? Foi procurar um outro empreendimento que concedesse crianças até 12 anos, podem trazer de fora e tudo mais. Olha só, é uma pequena mudança que acaba fazendo com que você feche ou não o negócio. Exato. Voltando às competências. Papéis de zelador e síndico. O importante disso tudo é que estão todos do mesmo lado. Sim. E eu vim hoje, engraçado, nós vimos uma entrevista, eu achei que eu ia falar e eu vim aprender com o Amarildo. E ele mostrou muito claro, vocês vão ouvi-lo falar, que a parceria do síndico com o administrador, com o zelador, é o sucesso da administração do condomínio. É lógico, fundamentalmente, a participação dos moradores. Mas o síndico, na lei federal, ele responde lá civil, criminal, tributária, previdenciária, trabalhista. O nome dele, o CPF dele que está junto lá à Receita Federal, ele é o administrador, em lei, é o responsável pelo condomínio. E ele tem que ter um bom braço direito no condomínio, né? Que é o zelador, que vai fazer o trabalho de campo e vai fazer com que essas regras Ou seja, o síndico elabora as regras, tudo que são aprovadas, e aí sim entra o Amarildo na história, o papel do zelador para ver tudo sendo cumprido. Agora, ainda com relação à reportagem que nós vimos, uma das regras aí criada num dos condomínios, que até gera polêmica, a lei do namoro, aí, a regra do namoro, um pouco mais calma, não sei o quê. Como é que são criadas essas regras? Elas são criadas antes dos moradores entrarem no edifício, em se tratando de edifícios novos? Como é que é feito isso? Ou depois, ainda que já existe uma regulamentação, podem ser criadas novas regras? Isso é um ponto crucial. A convenção, quando a construtora, a incorporadora vai fazer um condomínio, ela é obrigada por lei já a colocar a minuta da convenção. Lá já estão estabelecidas as regras e o regulamento interno. E a alteração de uma convenção exige 2/3 dos moradores presentes em assembleia. Então, daí a importância, então, dessas reuniões que são colocadas, os avisos de reunião e o comparecimento também, então, dos moradores. Exato. Agora, inquilino tem o mesmo poder que proprietário na hora de decidir, na hora de votar lá em alguma regra? Não, ele precisa de uma procuração para estar presente. E, assim, todos pensam que é o síndico que manda no condomínio, né? E é isso que a gente precisa desmistificar e mostrar para as pessoas, direitos e deveres. Elas querem exigir os direitos, mas esquecem dos deveres. Claro. Um dos deveres é participar da Assembleia. Sim. Quem manda no condomínio é a Assembleia, exercício democrático. Então as pessoas têm que participar da Assembleia, votarem. Para depois não reclamar, olha só que absurdo que foi aprovado no condomínio, enfim. E o síndico tem que cumprir e fazer com que cumpram as deliberações da Assembleia. O que é importante a gente deixar claro aqui, tem um problema nisso tudo, a autossuficiência. Muitas vezes o síndico, ele junta aí com o pessoal, com a equipe dele, é administradora que nem entende muito disso. Ele tem que buscar um especialista. Então a administradora tem que auxiliar o síndico a trazer para o condomínio um especialista e fazer um projeto para a instalação dessas câmeras. Sim, em locais estratégicos, realmente. Exato, porque são inúmeras as câmeras que tem e os valores também. Às vezes o costume é ir buscar o mais barato. Então instala uma câmera baratinha, resolveu o problema? Não, quando chega à noite ela não consegue enxergar a imagem no escuro, por exemplo.
Claro. Nós tivemos N problemas a respeito. Então, a dica que eu gostaria de dar é que o síndico procurasse um consultor, um especialista no equipamento que vai ser instalado no condomínio. Aí sim, a administradora faz uma cotação, busca uma alternativa dentro daquele projeto. Arrematar todo esse papo aqui, dicas de melhores investimentos, principalmente neste momento, para os condomínios. Essa contratação e capacitação, como o marido falou. Capacitar, não adianta colocar um equipamento de primeira linha e o porteiro lá não está habituado a usar. Então, o treinamento vai ser o que vai casar e conscientização com os moradores. Eu tenho para mim que segurança é como uma cinta que nós usamos para segurar a calça. Quanto mais apertada, a gente tem segurança que a calça não vai cair, mas ela incomoda. Então, as pessoas têm que entender isso. Às vezes, a gente toma algumas atitudes no condomínio para a segurança delas, que às vezes incomoda, mas que são necessárias para a calça não despencar. Exatamente. Todos os condomínios têm um zelador, então, como Amarildo, que o Marcelo esteja lá também para cuidar de todas essas situações e reciclar ainda mais o que a gente precisa. E, claro, para o momento de lazer, as dicas do Miguel. Obrigada pela participação de todos vocês.